Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o relevo brasileiro. E para a gente entender o relevo brasileiro, a gente precisa entender a sua formação. E a formação do relevo brasileiro, ela decorre da ação de diversos elementos, como a estrutura geológica do território, os agentes internos, que são o tectonismo de placa e o vulcanismo, os agentes externos, que são o intemperismo químico, físico e biológico. O relevo brasileiro ele começou a se formar a partir da plataforma sul-americana, dos intensos desgastes sofridos pelos escudos cristalinos e pelas bordas das bacias sedimentares. E como o Brasil está no centro de uma placa tectônica, faz com que ele seja um país muito estável, o que vai gerar poucos eventos de acomodação e pouco soerguimento do solo. Por isso, o Brasil tem um relevo de contornos suaves ou aplainados e que não apresenta grandes elevações. No Brasil, 93% das altitudes elas são em cerca de 800 metros. E quando a gente compara com outras altitudes terrenas, isso é muito pouco, é muito pequeno. E agora a gente vai falar sobre as classificações que foram feitas sobre o relevo do Brasil. A primeira classificação ela foi feita em 1940 pelo professor Haroldo de Azevedo. E ele utilizou como principal critério o nível altimétrico, que são as diferenças de altitudes. O Haroldo de Azevedo ele fez uma classificação bem simples do território. E ele identificou duas formas de relevo. Os planaltos, constituídos por superfícies com mais de 200 metros, e as planícies com menos de 200 metros de altitude. Por ser uma classificação feita somente por nível altimétrico, ela provocou alguns erros de interpretação, como, por exemplo, o Planalto Atlântico. Por essa classificação, ele engloba o Sudeste e o Nordeste. Tem a mesma altimetria, mas ele tem formas de processo de formação diferentes. E na década de 50, o professor Absaber ele propôs uma classificação e uma análise sobre os aspectos naturais do país. Então ele vai considerar o relevo, a hidrografia, o clima, a vegetação e o solo, e as suas interações, interferências, constando que os planaltos eles vão ser áreas com predominância erosiva, e que as áreas de planície elas são áreas de deposição dos sedimentos que vêm das áreas de maior altimetria, sendo assim consideradas formações sedimentares. E a classificação mais recente que a gente tem é do final da década de 1980, e ela vai ser proposta pelo professor Jurandir Ross, que ele vai complementar os trabalhos do professor Haroldo de Azevedo e do Absaber. E ele vai utilizar esses estudos e ele vai associar as tecnologias do sensoriamento remoto, como os radares e as fotos feitas por satélites. E ele desenvolveu, então, uma nova e mais abrangente classificação. E essa classificação ela associa as informações altimétricas com os processos de erosão, sedimentação e gênese, integrando as estruturas geológicas nas quais ocorre. Então, a partir disso, o relevo brasileiro ele passa a ser classificado de três formas, que é depressões, planaltos e planícies. Então, agora a gente vai entender o que são planaltos, planícies e depressões. Os planaltos eles podem ocorrer em estruturas cristalinas, como os planaltos e as serras do Atlântico Leste-Sudeste, o planalto da Borborema, que fica no Nordeste, e o planalto residual, que fica no extremo Norte. E também ela pode ocorrer em bacias sedimentares, como o planalto da Amazônia Oriental, os planaltos e as chapadas da Bacia do Paraná e os planaltos e as chapadas da Bacia do Parnaíba. De modo geral, esses planaltos eles são chamados de relevos residuais, porque a sua composição rochosa ela resistiu a mais erosão do que as áreas à sua volta. E nessas unidades podem ser encontradas formas bastante variadas, como a serra em formato de meia laranja, que são a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, que elas foram determinadas pelo Absaber de mares de morro. Tem as chapadas e os chapadões, sendo dos Veadeiros, dos Guimarães, do Apodi, do Araripe e Diamantina, entre outros. As chapadas elas são formações de relevo com um topo relativamente plano e as bordas delimitadas por escarpas, geralmente em terrenos sedimentares. As planícies elas têm ocorrência limitada em áreas sedimentares recentes, que é a do Quaternário. E a planície do Pantanal ela é situada entre os Andes e as planícies do Sul.
Os planaltos e as chapadas da bacia do Paraná estendem-se por terras paraguaias, argentinas, brasileiras e bolivianas. E é uma área de escoamento dos rios originados no Planalto brasileiro e na Cordilheira dos Andes. A planície amazônica ela situa-se estritamente ao longo do rio Amazonas. E as planícies costeiras elas acompanham toda a faixa litorânea, desde o Pará até o Rio Grande do Sul. No litoral norte e nordeste se apresentam mais largas e com grandes depósitos arenosos, formando as dunas de areias, como por exemplo os lençóis maranhenses e as dunas cearenses. E outro tipo de formação encontrada no Nordeste são os tabuleiros, que eles têm a largura de 200 quilômetros e podem chegar até 50 metros acima do nível do mar, variando entre estreitos vales e abruptas encostas, que são as falésias. E nas depressões, assim como nos planaltos, predominam os processos erosivos. São declividades que cercam os planaltos e esses se formam pela erosão, determinando a origem de áreas bastante íngremes, denominadas cuestas, como a cuesta do Botucatu. A cuesta ela apresenta uma escarpa abrupta e outra com declividade suave. E no estado de São Paulo, há alguns trechos da depressão da borda leste, próximos aos terrenos cristalinos. Eles vão atingir, em média, 600 metros. Essa depressão ela vai ter um papel importante no período colonial, porque ela se configurou um corredor de comunicação entre o sul e o sudeste, e por ela se deslocavam os topeiros com gado e alimento para a região mineradora. E nesse sentido também, a depressão sertaneja de São Francisco ela favoreceu a atividade de criação de gado no Nordeste brasileiro. E outra peculiaridade que tem da depressão do São Francisco é a existência de pediplanos, que são áreas rebaixadas e aplanada, gerada por milenares fases erosivas, nas quais alternavam condições climáticas extremamente úmidas com outras intensamente secas. E, de modo geral, as áreas de pediplano elas apresentam baixíssimos índices de chuva. Então, pessoal, agora a gente começou a entender o relevo brasileiro e agora o Rafa vai falar para vocês sobre os domínios morfoclimáticos. Olá, pessoal! Dando sequência no que a Laura já começou a falar com vocês sobre o relevo brasileiro, nós vamos tratar agora sobre os domínios morfoclimáticos. Já foi falado lá atrás, com a própria Laura, que os domínios morfoclimáticos eles são caracterizados pela integração entre relevo, hidrografia, clima, vegetação e solo. Todas essas aulas vocês vão encontrar no nosso canal do YouTube, ok? Então, no Brasil, há 6 tipos de domínios morfoclimáticos: o amazônico, a araucária, caatingas, cerrado, mares de morros, pradarias e as faixas de transição. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses domínios, lembrando que as aulas sobre cada um dos itens, como relevo, hidrografia, clima, vegetação e solo, vão complementar o que a gente está falando aqui com vocês nessa aula de relevo. Então vale a pena vocês correrem no canal e dar uma fixada nesse conteúdo, ok? Nós vamos falar agora sobre o domínio morfoclimático amazônico, que se estende por quase todo o norte do país. Nele predomina um clima equatorial, ou seja, quente e úmido, chove quase todos os dias do ano naquela região da Amazônia. O relevo ele é formado por planícies de terras baixas, e a formação de uma vasta rede fluvial. A sua vegetação ela é dividida entre florestas de terra firme, florestas de várzea e florestas de igapó. Nesse domínio, há uma grande quantidade de hidrelétricas e também abertura de áreas para mineração e abertura de rodovias que facilita a logística para a entrega de matéria-prima que é retirada dessa região. O que contribui de forma negativa para a modificação da estrutura desse relevo. Certo? O próximo domínio é o domínio dos mares de morros, que se estende por quase toda a área do tropical atlântico e leva esse nome devido às formas desse relevo, com morros arredondados,
né, os topos das cadeias de serra são mais arredondados. Por exemplo, se você está numa altitude maior do que a Serra do Mar, por exemplo, e você olha por cima dela, a impressão de que se tem é que você está contemplando o mar com formação de ondas. Por isso esse nome, por isso esse apelido carinhoso de mares de morros, né? Como eu disse, ele leva esse nome devido às formas desse relevo, né, que são resultados da erosão em terrenos cristalinos. O clima lá é tropical, com chuvas abundantes e concentradas no verão, o que contribui para o intenso intemperismo nas rochas cristalinas. Cristalinas lembra rochas mais duras, rochas mais firmes, cristal, mais difícil de ser intemperizado, mais difícil de ser desgastado. Tá? O domínio próximo é o domínio da Caatinga, localizado na região Nordeste. Predomina o clima semiárido, ou seja, com estiagens longas, longos períodos sem chuvas, e quando há chuvas, essas chuvas são irregulares. Lá os solos são pedregosos e secos, ocasionando uma rápida evaporação da água. Os rios e cursos d'água são, na sua maioria, intermitentes e temporários, secando no período de escassez de chuva. O relevo de lá ele apresenta depressões com chapadas, que são os planaltos sedimentares residuais. Historicamente, a ocupação desse domínio se deu por meio de pastoreio extensivo de bovinos, sendo uma área sujeita a forte degradação da vegetação, com casos de desertificação antrópica, ou seja, causada pelo homem, e a destruição dos solos nas áreas de brejos, que são micro-regiões úmidas e florestas com solo de boa fertilidade natural, porém muito fragilizados. O próximo domínio que nós vamos tratar agora é o Cerrado, né? Localizado predominantemente no centro-oeste do país, podendo ser encontrado também parte dele nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste. O clima é o tropical, com períodos sazonais de precipitação. O inverno é seco, o verão chuvoso. E em seu relevo, ele é destacado pelas chapadas com mais de 550 metros de altitude, como a Chapada dos Veadeiros. Mesmo com a baixa fertilidade desse domínio, ele tem sido muito utilizado na expansão, lembrem desse nome, tá bom, pessoal? Ele é muito utilizado na expansão das fronteiras agrícolas, ocorrido nas últimas décadas, que transformou o Brasil Central em um grande produtor de soja. Então, busquem aí conhecer sobre a expansão de fronteiras agrícolas, que é um tema muito atual e cai muito em vestibular. Tá? Então, essa questão das fronteiras agrícolas, né, fez com que o Brasil Central, né, a parte central do Brasil, se tornasse um grande produtor de soja, mesmo que o solo não seja tão bom para a produção. Okay? O próximo domínio é o domínio das araucárias, que localiza-se na região sul e recebe esse nome devido ao predomínio da araucária, que é um tipo de árvore endógena, né? Existe em sua grande maioria naquela região do país. Né? O relevo é caracterizado pelo Planalto Meridional, com destaque para as serras e planaltos formados por rochas de arenito e basalto. O próximo domínio é o domínio das pradarias, que é pradarias, tá, pessoal? Não confundam com padarias, tá? Ele é localizado no sudeste gaúcho e tem clima subtropical. O relevo é característico por planaltos suaves, planaltos de suaves ondulações, e são chamadas coxilhas, com solo pouco profundo. Esse domínio ele também é conhecido como Pampas Gaúcho. Né? Então, remetam nesse nome, a gente conhece mais, ouve mais falar sobre os Pampas Gaúcho. Então, os Pampas Gaúcho é o domínio morfoclimático das pradarias. Okay? A utilização desse solo dos Pampas Gaúcho, ou das pradarias, sem controle, provocou um sério problema erosivo, como o surgimento de ravinas e vossorocas, tá certo?
E por último, nós vamos falar sobre as faixas de transição, que, como o próprio nome já diz, são as faixas onde há transição de um domínio para o outro, sendo eles a Mata dos Cocais, região que abrange a Caatinga e o domínio amazônico. Apresenta uma vegetação com palmeiras de carnaúba e babaçu. O Pantanal é considerado uma área de transição entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Né? Esse mosaico de ecossistemas intercala regiões de cerrado e floresta úmida, além de áreas aquáticas e semiaquáticas. O Agreste está localizado entre a zona da mata e o sertão nordestino. Nas áreas úmidas predomina uma vegetação de mata atlântica e uma floresta tropical, com árvores de vários portes, altas, baixas, frondosas e não. E na Caatinga predomina uma vegetação adaptada a longos períodos sem chuva, formada por árvores de pequeno porte e arbustos. O sertão, localizado na região nordeste, tem o predomínio de um clima semiárido e vegetação de caatinga. As temperaturas se mantêm altas o ano inteiro e durante alguns meses não chove, por isso existem muitos rios intermitentes. Um dos fatores a explicar o clima semiárido são as serras localizadas próximo ao litoral, como o Planalto da Borborema, por exemplo, na região nordeste. Essas altitudes mais elevadas dificultam que a umidade vinda do oceano chegue ao interior do continente. Então, pessoal, nossa aula sobre relevo e sobre domínios morfoclimáticos, ela vai ficando por aqui. Espero que vocês aproveitem bastante essas aulas que nós estamos disponibilizando no canal e que vocês façam uma boa prova, seja o Enem, seja um processo vestibular ou seja mesmo para aprendizado. Espero que vocês tenham boa sorte nas provas e na vida. Até mais!